Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12h05, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 973350038, de novo, 973350038. E nas redes sociais, não se esqueça, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Pessoal, hoje é sexta-feira, é de praxe, já é tradição, sempre por aqui a edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nosso objetivo às sextas-feiras é sempre falar da segurança pública, do trabalho prestado pelos nossos policiais militares. E eu vou apresentar os nossos amigos de hoje, a partir de agora. Primeiramente, o Major André Luiz Pacheco Pereira, comandante interino do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. Nome de guerra, Major André Luiz. Tudo bem, Major? Tudo bem, é um prazer estar aqui com os senhores e poder falar um pouquinho da Polícia Militar e do BAEP para os senhores nessa comecinho de tarde aí de sexta-feira. Também conosco o capitão Rafael Antunes Ribeiro, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP. Tudo bem, capitão Rafael? Nome de guerra. Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês. Antes aqui do início da nossa conversa, para falar do trabalho do 1º BAEP de Campinas, quero registrar aqui hoje o aniversário da Maiara Salvato, filha da nossa diretora de produção, Zenilda Salvato. Olha, Maiara, a Zenilda aqui nos bastidores, você não está vendo, né? Então, mas ela mandando um beijo para você e a gente se associando a ela, eu, Pedro Schiavon, toda a nossa equipe, André Arrisso, Fausto Camunha, todo mundo desejando aquele feliz aniversário, com saúde, com alegria. Curta bastante aí o seu dia, curta bastante também a nova idade que chegou. E aquele beijo de todos nós, tá bom? Feliz aniversário. Vamos então agora a nossa conversa aqui. Olha, o 1º BAEP de Campinas, pioneiro no estado de São Paulo, completou 7 anos mês passado, em janeiro, virando modelo para vários outros batalhões desse tipo criados ao longo do tempo, ao longo desses 7 anos. BAEP significa Batalhão de Ações Especiais de Polícia e é a junção das forças táticas com uma nova diretriz e doutrina. E neste modelo, policiais especializados atuam no combate ao crime organizado, apoio ao policiamento de área e ações especiais contra o crime, priorizando atendimento de grandes ocorrências. Major André Luiz, antes aqui de a gente falar sobre o conceito do BAEP, este 1º BAEP, não se chama primeiro à toa, ele chama primeiro porque foi o primeiro mesmo, foi o pioneiro e surgiu em Campinas. Só para esclarecer aqui, o nosso público, a gente sempre tenta entender esse guarda-chuva do organograma da Polícia Militar. Você comanda interinamente o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia e o capitão Rafael comanda a 1ª companhia desse 1º batalhão, que é o que vem abaixo. As companhias vêm abaixo dos batalhões. É isso? Vamos esclarecer? Isso, é importante que a gente faça esse esclarecimento para que a gente possa fluir o assunto e entender as esferas. Um batalhão ele é comandado por um tenente-coronel e, na ausência dele, o seu subcomandante, que é um major, passa a exercer essa função. Então, nós temos na estrutura um tenente-coronel, que no caso aqui é o tenente-coronel Pompiani, ele comanda o batalhão, que tem, junto, 3 companhias operacionais. Então, eu tenho a companhia do capitão Rafael, a companhia do capitão Teise e a companhia do capitão Antunes. Então, essas 3 companhias são subgrupos que compõem o batalhão. 2 delas pelo horário, nós temos uma companhia num dia e a outra companhia no outro dia de serviço. E nós temos uma terceira companhia, onde nós temos aí os cães, os cavalos, essa parte técnica para a gente utilizar no dia a dia. Então, é uma subdivisão, as companhias são subdivisões aqui do batalhão, comandadas por capitão como o capitão Rafael.
Então, você está interinamente, o comandante é o tenente-coronel Pompiani, você está interinamente nesta posição do Pompiani, no comando do 1º BAEP. Isso. É isso. Estamos aqui na figura de comandante, na ausência dele, por motivo de férias. Muito bem. Como é que surge, Major, este conceito de BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia? Isso nós vamos ter que voltar um pouquinho a 2013, Sim, vamos lá. onde em 2013 a gente tinha uma demanda operacional muito grande. Os recursos, a maioria dos recursos, eles são localizados na capital, porém Campinas é uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes, a sua região metropolitana de Campinas, uma demanda muito grande. Então, a gente tinha um crime organizado instalado, nós tínhamos demandas de controle de distúrbios, nós temos uma região onde nós temos 2 campos de futebol, o do Guarani e o da Ponte Preta, que exigem um trabalho nosso dentro desse métier de praças esportivas, o maior aeroporto de carga do país. Então, todo esse conjunto fez com que, em 2013, a gente entendesse que a gente precisava de uma tropa qualificada para atender essa demanda de crime organizado, de apoio a unidades, todo esse conjunto. Logo na sequência disso, nós começamos aqui, em março de 2013, um projeto piloto com essa ideia. E aí, já em junho de 2013, nós temos os eventos das grandes manifestações públicas que o Estado, o país, nós todos passamos, e a gente precisava de uma tropa, e essa tropa já estava unida e já estava trabalhando em conjunto, com uma união de treinamento, de direcionamento, e aí a gente consegue dar conta da situação que teve naquela época por essa junção. Aliado a isso, o crime organizado aqui na região, ele tinha uma articulação forte, e aí a gente precisava quebrar isso. Então, foi feito esse projeto piloto de unir as forças, unir treinamento, para que a gente pudesse dar uma resposta a essa demanda, que era uma demanda emergencial. Por isso que Campinas começa isso aí, por ser fora da capital, o local com maior índice de problemas, era na época, né? O maior índice de problemas, e a gente teve que atuar nisso. Por isso que esse projeto inicia aqui em 2013, e aí o sucesso das ações, calcadas muito em inteligência, em busca de trabalho cooperativo com o Ministério Público, com a Polícia Federal, nos fez um projeto promissor, e isso, em janeiro de 2014, o governador entende que esse processo, esse projeto todo, deveria se tornar um batalhão, como foi o caso e a criação aí do 1º BAEP. Capitão Rafael, e nessa necessidade que Campinas tinha naquele momento de uma polícia militar atuante aí no combate ao crime organizado, isso tem a ver, por exemplo, com o roubo de cargas. A gente sabe que nas estradas, né, no sistema Anhanguera-Bandeirantes, que são as estradas que ligam a capital a Campinas, especialmente na Anhanguera, o roubo de cargas era uma preocupação muito grande. Surge também a partir disso? Sim, com certeza. A região metropolitana de Campinas, ela possui o maior entroncamento rodoviário do país. A circulação de valores aqui, não só como erário, mas também como material, ela é muito grande. Então, isso acaba despertando o interesse do crime organizado de atuar nessa vertente do roubo de cargas. Esse também foi um dos fatores primordiais, aliado também ao PIB da região, né? Em 2013, a gente tinha aqui mais ou menos 1,8% do PIB nacional girava aqui hoje já é bem mais, girava na região metropolitana de Campinas. O PIB do estado, para você ter uma ideia, 7,8% do PIB do estado de São Paulo era girado aqui na região metropolitana de Campinas. Então, toda essa circulação de bens e de valores, ela acaba atraindo o interesse do crime organizado, e daí a necessidade da criação de uma máquina capacitada, com policiais com um perfil mais realmente engajados no combate ao crime.
Então, com certeza, esse fator influenciou a criação do primeiro BAEP, sim. Agora, como é que você chega no primeiro BAEP, capitão Rafael? Porque existe toda uma doutrina, como a gente disse aqui na abertura, uma nova diretriz, uma nova doutrina, diferente do policiamento que nós estamos habituados a conhecer, porque é um trabalho mais especializado. Como é que foi essa mudança aí para esse conceito? Você já era oficial? Você está na polícia desde o começo como oficial? Sim, eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2002, através da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, que ela forma os oficiais do Estado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí, a partir da minha formatura em 2005, eu vim trabalhar no 8º Batalhão, que é um batalhão territorial aqui de Campinas. Trabalhei na função de comando de força patrulha até 2009, na qual a gente gerencia as viaturas que fazem um atendimento 190, atendimento prioritário. De 2009 até 2013, eu trabalhei como comandante de pelotão de força tática, também pelo 8º Batalhão. E a partir de 2013, conforme o Major explicou, esse projeto, né, começou com um projeto piloto de junção das equipes de força tática. Eu vim aqui para o primeiro BAEP, que até então nem tinha esse nome. Mas é interessante essa pergunta, porque nós passamos por um processo de junção de escolas diferentes, se é que a gente pode usar esse termo, porque Campinas possui 3 batalhões territoriais aqui na cidade, o 8º, o 35 e o 47. E cada um deles possui características próprias da sua região, da sua forma de atuação. E essa junção desses policiais, ela demandou um planejamento muito sério, uma análise de perfil, um balanceamento na distribuição desses perfis em cada pelotão. Então, nós passamos por uma série de adequações ao longo desses anos, visando a otimização não só dos policiais, né, do perfil correto de cada policial, mas também dos meios, da forma de emprego. E a gente está sempre evoluindo, né? De acordo com as demandas, nós vamos nos adaptando, vamos melhorando cada vez mais, através principalmente do treinamento. E hoje a gente está num patamar aí que vem sendo espelhado por outras unidades de ações especiais e tem gerado a recriação desse tipo de policiamento em outros locais do Estado. Para falar um pouquinho da sua história também, Major André Luiz, o seu caminho, a sua trajetória até o primeiro BAEP de Campinas, também começou como oficial, acredito que sim, na Polícia Militar, mas nessa atribuição de comandante do primeiro BAEP por aí. Eu sou formado no Barro Branco em 1996. Estou hoje com 47 anos de idade, 28 de profissão. Nesse tempo, a gente tem passagem por unidades de treinamento da Polícia Militar, unidades operacionais da Polícia Militar, que foi nos habilitando a chegar aqui em 2013 e compor essa equipe. E a gente tem um orgulho muito grande de compor a equipe dos fundadores, né? Aqueles que há 7 anos atrás conseguiram colocar uma necessidade, conseguiram emplacar um modelo novo de realizar o combate ao crime organizado, um efetivo exercício com grandes frutos nessa batalha, um grupo muito forte. Nesse grupo, a gente teve que procurar bastante, treinar, especializar, para que a gente pudesse ter um resultado diferente do que a gente tinha e do que a gente estava propondo, né? Meio-dia 19, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre por aqui, tratando das questões da segurança pública com os amigos policiais militares de São Paulo. É uma parceria nossa com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Com a gente hoje na nossa sonoplastia, do Gente que Fala, o Fabiano Souza. Fabiano, vamos para aquele intervalo. A gente segue aqui daqui 30 segundos com essa conversa com os nossos policiais militares. Até já.
Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12h20, de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje estamos conhecendo o trabalho desenvolvido no primeiro BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, com sede em Campinas. Major André Luiz, bom, nós conhecemos aqui o conceito do BAEP, entendemos aqui quais eram as necessidades de Campinas para a instalação do primeiro BAEP, as necessidades de toda essa região metropolitana, aí no entorno de Campinas. Agora vamos falar um pouquinho da evolução disso, né? Porque isso começou em 2013, hoje já são 14 BAEPs criados no Estado. Como é que está o andamento deste modelo? Então, essa estrutura que há 7 anos atrás foi colocada, com um ano de funcionamento, já gerou o segundo BAEP, que foi Santos, e o terceiro de São José dos Campos. Então, era uma tentativa de cercar a região metropolitana de São Paulo, com o litoral, com o Vale do Paraíba e com Campinas, para tentar ir cercando essa região. Com o tempo, foram criados aí o 5º Batalhão, que é na região de Osasco, né? Aliás, o 4º Batalhão, que é zona leste de São Paulo, o 5º Batalhão, que é a região de Osasco, o 6º Batalhão, que é a região do ABC, o 7º, zona central de São Paulo, e é um batalhão muito utilizado nas manifestações públicas que ocorrem naquela região da Paulista. Então, um batalhão com muita utilização nessa região, acho que é a região dos senhores aí na área central. Nós temos o 8º Batalhão, criado na região de Presidente Prudente, né, onde nós temos o maior complexo penitenciário, as penitenciárias de grande repercussão. O 9º BAEP, que é na região de São José do Rio Preto, uma área de passagem de tráfico de entorpecente, uma região importante para a gente, quase que fronteiriça. Nós temos o 10º BAEP Piracicaba, região metropolitana de Piracicaba, o 11º Ribeirão Preto, o 12º Araçatuba, o 13 em Bauru, e o caçula, né, podemos dizer assim, o BAEP, o 14º BAEP, que é de Sorocaba. Com isso, a polícia tentou cercar todas as regiões de São Paulo, do interior do estado, e não só a capital. Então, prover meios de combate ao crime organizado e de resposta a ocorrências de gravidade, como nós estamos tendo aí em caixas eletrônicos, então a gente fez uma malha, e essa malha capilarizou os nossos recursos para que a gente pudesse atuar e chegar mais próximo de todo esse processo. Capitão Rafael, vejo aqui uma reportagem falando de vocês, datada de 6 de janeiro do ano passado, portanto tem um pouco mais de um ano, e aqui diz o seguinte, que o BAEP, desde o começo, fez em média 2 prisões por dia em Campinas. Isso é resultado justamente do trabalho de vocês voltado para o combate ao crime organizado? Ou é o crime organizado que, ao longo desse tempo, desde a criação do BAEP, cresceu e aí esses números acabam aparecendo? Eu acredito que talvez seja a junção desses 2 fatores, mas principalmente aliado ao perfil do nosso policial, né? Ao perfil do policial de ações especiais, que é o que a gente busca desde o momento em que o policial se coloca como voluntário, né, para vir trabalhar no batalhão.
a gente faz um trabalho sério e bem técnico de explorar esse perfil, essa capacidade técnica, essa capacidade física também, aliar isso a meios, né, ao treinamento especial. Então, hoje, o trabalho de inteligência também, hoje o policial nosso, ele sai para realizar um patrulhamento tático, né, ou para uma operação de ações especiais, né, que a gente também realiza bastante, e ele é munido principalmente dessa vontade, desse perfil aguerrido de promover realmente o combate ao crime, de querer pegar um flagrante, de querer ir para uma delegacia. Então, eu acredito que isso acaba complementando o estudo que a gente faz na parte de identificação de zonas, né, que a gente chama de hotspots, de zonas de áreas de interesse de segurança pública, onde os crimes ocorrem. Não basta só a técnica, é preciso aliar isso a uma vontade aguerrida. Eu acho que isso daí é um grande diferencial. Acho que o maior ativo dos batalhões de ações especiais é justamente o efetivo, porque a gente pode prover as melhores ferramentas, né, as melhores condições. Se a gente não tiver um perfil diferenciado, isso acaba não trazendo os resultados adequados. Vamos entender como é que uma ocorrência chega no BAEP, Capitão Rafael. Uma ocorrência cai no 190, como é que isso é direcionado para saber se há a necessidade do patrulhamento comum, que a gente está habituado a ver no dia a dia, e quando é um trabalho para uma ação mais efetiva de vocês? Não, excelente pergunta. O primeiro BAEP, ele sai para realizar o patrulhamento e ele possui uma canaleta, né, que a gente chama, é uma estação de rádio própria do BAEP. Nessa estação, ela é provida pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o nosso COPOM. As ocorrências, elas são filtradas, então a ocorrência que chega para as equipes de ações especiais são ocorrências de caráter realmente criminal, não chega uma ocorrência de cunho social, um atendimento de perturbação do sossego, esse tipo de coisa acaba não chegando para a gente realmente poder direcionar o nosso foco. Então, nós estamos focados principalmente em ocorrências de gravidade e no apoio às viaturas de área, né, que realizam o patrulhamento. Então, sempre que a ocorrência, a ligação 90, ela possui um caráter de incidência criminal realmente, ou de necessidade de apoio para uma viatura de área, em que os meios regulares não vão ser o suficientes para fazer frente àquele tipo de ocorrência, a equipe de ações especiais ela é empenhada. A distribuição dela no terreno é de acordo com essas áreas de índice criminal, então as equipes de ações especiais elas estão inseridas, né, no patrulhamento ostensivo dentro daquelas áreas mais críticas, né, de incidência criminal e são acionadas sempre que a ocorrência apresenta determinadas características de periculosidade, de quantidade de indivíduos. Aí as equipes de BAEP se deslocam para dar esse atendimento. E hoje o tamanho do efetivo do primeiro BAEP de Campinas tem policiais masculinos, femininos, ou mulheres não atuam no BAEP? Não, atuam sim, nós temos policiais masculinos, femininos, nós temos policiais femininas inseridos não só na administração do batalhão, né, na parte de logística, nós temos policiais femininas inseridas no canil, nós temos policiais femininas inseridos no patrulhamento tático. O que a gente já sabe, né, desde sempre, que a mulher tem plena capacidade de desenvolver o mesmo tipo de atividade que o policial masculino. Muito bem, estamos conversando com os amigos policiais militares do primeiro BAEP de Campinas, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar. E nessa edição do programa A Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Antes da sequência aqui, só fazendo uma pausa na nossa conversa, e para dar uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Pessoal, olha, minha gente, a Covid-19, infelizmente, ainda circula entre nós, circula pela cidade, mas esse ano a gente consegue ver a luz no fim do túnel, e nessa luz dá para ver a palavrinha, dá para ler a palavrinha vacina. É isso aí, gente. A vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo está fazendo a sua parte,
vacinando a população, começando pelos profissionais de saúde e também pelos idosos. A prefeitura fazendo a parte dela, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode se esquecer disso. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? São os mesmos que a gente já vem tomando há quase um ano, até que todos sejam vacinados. Que cuidados são esses? Quem precisar sair, nunca deve se esquecer de usar máscara, de lavar muito bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel sempre que possível. E fora de casa, pessoal, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. Além disso, quem puder ficar em casa, quem puder fazer as suas atividades, trabalhar a partir de casa, que assim o faça, continue assim. A gente já consegue, portanto, ver essa luz no fim do túnel, que é a vacina, e com todo mundo se cuidando, a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar essa pandemia, esse coronavírus, lá para trás. Muito bem, seguindo aqui com a nossa conversa com os amigos policiais militares do BAEP de Campinas, primeiro BAEP de Campinas. Major André Luiz, tem gente que confunde o trabalho do BAEP com o da Rota. Não, porque, não sei se pelas viaturas parecidas ou porque dentro das viaturas do BAEP nós temos, são 4 policiais, né? Como acontece na Rota, né? Diferentemente do patrulhamento normal, que são 2 policiais em carros menores, invariavelmente. Não tem essa confusão às vezes? Com certeza. A gente tem até, em alguns pronunciamentos do governador, ele também coloca o padrão Rota e essas situações. E é muito interessante a gente aproveitar o espaço para poder esclarecer isso. Primeiro, eu queria complementar o capitão Rafael na seguinte situação. A gente estuda muito e faz análise criminal e usa muito a inteligência para chegar nos objetivos que a gente vem alcançando. Então, os resultados de progresso que o batalhão tem, a quantidade de ocorrências que ele tem aí é relativamente grande, é fruto de uma análise da criminalidade e uma análise de inteligência disso que consegue colocar o policial com mais elementos na mão para que ele possa realizar o patrulhamento direcionado. Então, isso vem nos trazendo uma quantidade de ocorrências como o que foi colocado. A Rota ela faz parte de um sistema que nós temos em São Paulo, que são os batalhões de choque. Então, dentro dos batalhões de choque, a gente tem a Rota realizando o patrulhamento tático. É aquele patrulhamento de 4 homens na viatura que estão aí nas ruas e que os senhores veem todo dia aí em São Paulo. Só que nós temos uma carga um pouquinho a mais, que é a parte dos jogos, que é feito pelo 2º Batalhão de Choque, a parte do uso das operações com cães, que é feita pelo 5º Batalhão de Choque, as atividades emergenciais, que são feitas em São Paulo pelo COI e pelo GAT. Então, a gente faz a primeira intervenção nas ocorrências de gravidade e, tendo necessidade, o COI e o GAT assumem depois. Nós temos aqui um grupamento de cavalaria, onde as nossas esquadras de cavalaria fazem um patrulhamento tanto em dia de jogo, nas ações de controle de multidão, como no dia a dia das operações. Então, ele na realidade, o BAEP, ele é uma unidade regional que abraça todas essas unidades que o CP-Choque, que é o Comando de Policiamento de Choque da capital, tem. Então, tem essa diferenciação. E aí eu gostaria de salientar que ainda também temos uma diferenciação, porque na criação nós fomos criados com a junção da Força Tática. Mas no andar dos anos, a Força Tática foi sendo recriada naqueles locais onde não havia, onde as forças foram direcionadas para a BAEP. Então, hoje nós temos o BAEP e a Força Tática e o CP-Choque numa terceira esfera. Então, a gente tem a Força Tática podendo atuar nos índices criminais, na redução dos índices criminais, e o BAEP com um campo mais para combate ao crime organizado, para ocorrências de maior vulto. E o BAEP, porque a região metropolitana de Campinas, ela é bastante grande. A Grande Campinas, ela tem em torno de 20 municípios, talvez.
O BAEP atua para tudo isso, tem toda essa abrangência territorial? Nós temos uma abrangência de área de 38 municípios. Nós temos desde a região de Jundiaí, que é uma região nossa, região de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, a região de Bragança Paulista também é uma região nossa. Então, nós atuamos em 38 municípios e o maior deles, com certeza, o município de Campinas e o seu aglomerado metropolitano. E uma das coisas que o capitão Rafael colocou, nós somos a 15ª metrópole do Brasil. Nós temos 27 capitais e Campinas é a 15ª metrópole. Então, requer o tempo todo a gente se reinventando para poder dar conta do trabalho. Capitão Rafael, Campinas bastante conhecida pelo famoso derby, né? Ponte Preta e Guarani, não tem acontecido nos últimos anos, e o futebol também, de um ano para cá, sem torcida nos estádios, enfim. Durante esse tempo aqui de falta de derby em Campinas, né? E de falta de torcida nos jogos por conta da pandemia, quer dizer, abriu aí uma janela, digamos, uma folga em relação às ocorrências envolvendo torcidas, ou não? E se sim, como é que o BAEP aproveita esse momento para o planejamento também de futuras ações relacionadas às questões envolvendo torcidas de futebol? Sim, nesse período de ausência de torcida nos estádios, está sendo realizado um trabalho de estudo, né, de casos, né, de tudo que a gente já passou desde 2013 com esses jogos, não só os derbys, né, que atraem um número maior de público, mas nós já tivemos jogos grandes aqui na região em que fizemos a atuação. Então, nós estamos realizando um trabalho de estudo para verificar como que nós podemos otimizar o emprego desse policiamento nos estádios, como que nós podemos minimizar os embates entre as torcidas. Infelizmente, nós temos a presença de inúmeras pessoas que vêm ao estádio não para torcer, não para se manifestar em favor do time, mas realmente para causar confusão, para cometer crimes, para agredir policiais. Então, tentativa de identificação dessas pessoas, de locais de aglomeração, de encontros de torcidas, de rotas de escolta, né, de delegações, para justamente minimizar esses confrontos que acabam ocorrendo, que prejudicam uma maioria de bons cidadãos, de bons torcedores que vêm para apreciar o espetáculo, mas que acabam sendo vilipendiados, eu diria, por essas pessoas que só querem arrumar confusão e só querem causar brigas. Então, o batalhão está aproveitando esse momento de ausência de torcidas para promover uma readequação, uma melhoria, uma otimização dos meios, para que, assim que houver o retorno dos jogos na sua forma regular, nós possamos prover uma segurança maior ainda para as pessoas. E um planejamento também possibilitado por conta do uso da tecnologia, não é, capitão Rafael? A questão do drone, você pode fazer policiamento, pode fazer a observação com drone, você tem a leitura facial dos torcedores no caminho ao estádio, na entrada ao estádio, enfim, tudo isso também é coadjuvante, né? É interessantíssimo você citar isso, porque o que marca, isso em termos globais, o que marca os grupos especiais são justamente essa capacidade adaptativa frente às novas situações, o implemento de novas tecnologias e esse perfil de ações disruptivas, sempre buscando a inovação, sempre buscando estar um passo à frente, não só em todo tipo de ocorrência, no policiamento em estádios, em grandes eventos, em operações, em ocorrências de vulto. O nosso pensamento é sempre de vanguarda, de inovação, para realmente não ficar para trás frente ao cometimento de ilícito. Então, com certeza, a tecnologia ela é o maior aliado das forças de segurança, a gente tem que realmente investir forte nisso. O batalhão tem projeto de aquisição de materiais para as ações especiais que não foram adquiridos ainda no Brasil. Nós estamos trabalhando com aquisição de escudos de nível 3, já operamos com viaturas blindadas,
Vamos adquirir um drone também. Temos um drone aqui no Comando de Policiamento do Interior 2, que ele é operado durante os jogos, mas nós vamos adquirir para o batalhão. Uma série de miras optrônicas, é o tripé, né, do homem, o equipamento e o treinamento. Então, nenhum desses lados pode ficar para trás. Faltando 20 minutos para 1, na mesa de som hoje, na nossa sonoplastia, o Fabiano Souza. Fabiano, a gente vai rodar de novo o nosso intervalo, e aí, na sequência, a gente continua aqui a nossa conversa com os amigos policiais militares do 1º BAEP de Campinas. 30 segundinhos, a gente volta. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Faltando 19 minutos para 1 da tarde, segue o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos conhecendo o trabalho desenvolvido pelo 1º BAEP de Campinas, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, com a gente o Major André Luiz Pacheco Pereira e também o comandante e também o capitão Rafael Antunes Ribeiro. Major, eu vou juntar aqui 3 situações de ações ocorridas por aí em Campinas e que teve todo o trabalho de vocês envolvido. Greve dos caminhoneiros em maio de 2018, o batalhão ajudou naquela escolta das carretas de combustível em Paulínia, foi um momento importante ali para o abastecimento com combustível, né? E também teve o assalto no aeroporto de Viracopos, o aeroporto internacional, e aquele episódio triste também do tiroteio dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, também em 2018, que infelizmente deixou 6 pessoas mortas. Foram as ocorrências mais marcantes do 1º BAEP, na sua avaliação, Major? Nós tivemos algumas outras ocorrentes marcantes, mas assim, que tenham tomado repercussão de mídia, que tenham uma atividade mais intensa nossa para a realização. Nós tivemos na greve dos caminhoneiros a missão de garantir a chegada de combustível para órgãos e instituições essenciais. Então, na época, o aeroporto de Viracopos, hospitais que necessitavam combustível para ambulâncias, para todo o complexo. Então, isso foi um trabalho que nos gerou uma tensão. Nós tivemos que negociar várias vezes com os caminhoneiros, fazer chegar, às vezes utilizar a força para poder garantir essa entrega essencial para a população, mas de muito retorno, porque a gente sentiu a missão cumprida de poder abastecer toda a região naquilo que a gente tinha necessidade. No dia do assalto ao aeroporto de Viracopos, nós temos a sensação de poder ter dado a primeira resposta, conseguir, num dia muito complicado para todos nós aqui, o batalhão, e eu volto a dizer, eu acho que o maior ativo do batalhão é o compromisso da sua tropa. Nosso aqui, é o nosso maior ativo. O compromisso. A tropa veio de folga, a tropa veio de todos os locais para prestar apoio, para que a gente pudesse dar à unidade territorial e a todos aqueles que estavam envolvidos um suporte para poder enfrentar aquela situação. Já no evento da Catedral, o treinamento, porque numa ação convencional, entender que aquilo era uma crise dinâmica. E nas crises dinâmicas, a gente não pode só conter, isolar e negociar. A gente tem que agir. E naquele dia, o treinamento fez com que o nosso policial ele entrasse e realmente ele agisse.
porque o rapaz que estava dentro da catedral, ele tinha mais munição, ele tinha interesse, e o número de vítimas poderia ter sido muito maior. Então, a ação incisiva dele, aquele dia, fez com que minimizasse toda aquela calamidade que foi a perda de vidas dentro da catedral. E extremamente marcante para a gente aqui no dia a dia. E continuamos nas escoltas de vacina, estamos participando do dia a dia. Também pedimos para que todos usem máscara, que possam estar nos ajudando aí, para que a gente possa estar levando, juntamente com a Secretaria de Saúde, a vacina a quem precisa, a todo mundo, e é também uma missão do batalhão. Capitão Rafael, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, todas as vezes que comandantes passam por aqui, pelo programa Gente que Fala, para ressaltar a importância das relações humanas e como é que as coisas funcionam nesse aspecto dentro da Polícia Militar. A pergunta é a seguinte: a preleção que é feita no dia a dia com os policiais militares, naquele momento em que eles se preparam para sair a campo, para ir a trabalho, para ir às ruas, e aí o comandante tem aquela missão, tem aquele papel de falar as palavras importantes para motivar a tropa, para motivar aquele pessoal. O que você gosta de dizer nessa sua preleção, aí no seu comandamento? Capitão Rafael? Perdemos a conexão com o Capitão Rafael, Major André Luiz. Então, vamos para as suas palavras. O que você gosta de dizer na sua preleção para a sua tropa? Voltamos à situação de, toda vez que a gente encontra a tropa, a gente precisa passar para eles a segurança, que o treinamento que eles têm, que a capacidade que eles têm é muito importante para que eles possam, no final do dia, retornar. Nós temos uma missão principal de retornar para nossas casas, para as nossas famílias, com tranquilidade, fazendo com que a população veja em todo o trabalho que a gente executa, um trabalho proativo, um trabalho voltado à população. Nosso policial tem um valor imenso de querer ajudar a sociedade, e isso a gente canalizando sempre de forma positiva, trazendo esse policial para o dia a dia, mostrando para ele as qualidades que ele tem, essa necessidade de realizar sempre um bom serviço, e isso vem nos trazendo muitos bons frutos. Para a gente aqui no BAEP, a presença do comando de CIA, do comando de pelotão, junto com a sua tropa o dia inteiro, é o que faz esse batalhão ser o que é. Então, a gente tem esse contato e poder estar junto. Então, você vê o capitão Rafael, o capitão Antunes, o capitão Taser, presente no dia a dia, junto com toda a sua tropa, e isso é muito importante. Eles têm que estar junto no dia a dia. Capitão Rafael, mesmo questionamento, você não conseguiu acompanhar, a gente tinha perdido aqui a conexão. Eu dizia o seguinte: eu gosto sempre de perguntar aqui, quando temos comandantes participando do programa Gente que Fala, e hoje temos dois, né? Até por conta das relações humanas e como é que essa questão das relações humanas são tratadas dentro da Polícia Militar, entre vocês mesmos, né? Entre os pares de vocês. Naquele momento da preleção, quando a tropa vai para a rua, vai iniciar um dia de trabalho e está todo mundo reunido, no seu comandamento, aí, na sua preleção, quais são as palavras que você gosta de falar nesse aspecto, no sentido das relações humanas, para motivar o pessoal e que todos trabalhem com a tranquilidade? Rafael, a gente não está conseguindo te ouvir. Algum problema aí na sua conexão? Será que a gente consegue ajustar isso? Se não, eu sigo aqui com o Major e você, na sequência, você volta e responde. Vamos fazer o seguinte: sai da conexão, entra novamente, a tendência é melhorar, tá bom? Vamos lá. 12h49, então faltando 11 minutos para 1. Major André, temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas, depois vamos tentar aqui nessa reconexão com o Rafael, aquele questionamento lá. Daniela Neves é a nossa audiência no Instagram e ela pergunta
se uma pessoa pode ser detida por não portar documentos. Não é uma atribuição específica do BAEP, mas, enfim, tem a ver com todo o trabalho do policial militar, essa questão da identificação dos cidadãos. E como é que fica nessa situação? Pergunta a Daniela Neves. A gente a gente sempre orienta, inclusive para a Daniela, a utilização do documento, que é uma forma de identificação clara de quem nós somos. Então, as pessoas elas costumam entender que a busca de uma identificação é porque nós estamos desconfiando, porque ela precisa ser honesta, mostrar isso. Mas, na realidade, às vezes não. Nós estamos identificando as pessoas porque dentro de toda a população existem aquelas pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, e é esse o foco da abordagem, né? Então, a gente realiza a abordagem e identificação das pessoas com o intuito de separar da população de bem que está no dia a dia aquelas pessoas que estão com mandados de prisão em aberto, e essas sim que serão presas. Então, o sistema hoje nos facilita, através da comunicação via rádio, que a gente possa fazer a verificação dos dados daquela pessoa e confrontar os dados. Por isso que, às vezes, quando a pessoa não tem documentação, a gente faz umas perguntas de nome de mãe, outras coisas nesse sentido, para que as respostas que a pessoa nos passa coincidam com as respostas que estão no sistema. E, por isso, a gente faz a abordagem. Mas a prisão, simplesmente por não portar o documento, não é realizada. E nesse sentido, no sentido aqui da pergunta da Daniela Neves, qual é o grau de sucesso do primeiro BAEP de Campinas na recuperação ou na captura, né, de pessoas foragidas da justiça? Isso é um alto índice. Nós temos, no mínimo, uma média de 2 procurados recapturados por dia. Por quê? Porque a ação de abordagem. Então, estar na rua com toda a tropa, realizando as abordagens, e essa verificação de documento é que nos faz conseguir um índice de aproveitamento como esse, de ter, em média, 2 recapturados por dia sendo presos pelo BAEP. Recapturados ou até procurados, né? Que nem foram presos. Até procurados. Sim. Capitão Rafael, vamos ver como é que está a sua conexão. Aquele questionamento sobre a sua pré-eleição, vamos ver se acontece? Sim. Eu sou muito afeto à parte operacional, eu gosto muito, construí minha carreira ligada à parte operacional, e aqui o ambiente, conforme eu expliquei, em razão do perfil dos policiais, é um ambiente de bastante união. Então, eu penso que toda reunião, toda pré-eleição antes do serviço operacional, um novo problema com o seu áudio, Capitão Rafael. Infelizmente, a gente consegue te ver, mas o seu áudio está travando aqui completamente. Vamos tentar seguir? Vamos lá. Pode falar, Rafael. Senão eu vou aqui com o Major e aí na sequência a gente tenta você novamente. Major André, outra pergunta aqui pelo Facebook, Leonardo Correia, nossa audiência, ele pergunta em quais situações o policial pode invadir uma casa se não tiver um mandado judicial. As situações para invasão de residência, não uma invasão de residência, mas uma entrada, elas estão aliadas ao flagrante delito. Então, dos crimes permanentes. Então, por exemplo, se está acontecendo um tráfico de entorpecentes dentro de uma residência e a situação flagrancial está presente, ela permite a entrada na residência sem a utilização do mandato judicial. Uma outra pergunta também da nossa audiência, o Lucas Martins nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Ele pergunta qual é a sensação de um policial ao saber que o criminoso que ele prendeu, muitas vezes em flagrante e com troca até de tiros, foi solto dias depois por determinação da justiça. Ele deve estar falando do tal enxugar gelo, né? Uma pergunta excepcional. A gente tenta tratar essa situação junto ao psicológico de cada policial, porque se a gente se frustrar a toda situação dessa natureza,
nós seríamos eternos frustrados, né? Então, porque realmente a gente tem essa problemática de prender e ver, e às vezes sair depois, pela burocracia, sair depois do marginal, né? Que vai solto. Mas a gente trabalha muito a cabeça do policial aqui para entender que, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Segurança pública é um sistema, ela não é só a polícia. A gente normalmente acredita que segurança pública é polícia. Não, segurança pública é um sistema, todo ele é vinculado ao Ministério Público, o Judiciário, todos envolvidos, a própria população, todo mundo nesse sistema. Nós fazemos uma parte desse trabalho e essa parte tem que ser bem feita. Então, a gente não pode se frustrar com isso. É lógico que tem aqueles dias que você está mais triste ou menos triste, que você não gosta dessa situação. Mas a gente tem que entender que o nosso papel é prender. E o papel do BAEP vai continuar sendo assim, nós vamos continuar aprendendo. Se essa prisão vai continuar, vão responder, aí é uma questão do sistema de segurança pública. A gente já falou bastante aqui em outras ocasiões sobre a origem da Polícia Militar e as raízes ali na missão francesa, né? E como é que foi a evolução desse trabalho. Até hoje existe a inspiração francesa dentro da doutrina da Polícia Militar. Agora, o BAEP também se inspira em outros trabalhos, não só da França, mas de outros países. Existe este modelo sendo adotado em outros locais? A busca por treinamento pela qualidade do serviço nos fez, em 2017, buscar sistemas de cooperação técnica com polícias do mundo que tivesse um bom aproveitamento e tivesse condição de nos passar e fazer um entrosamento com as atividades que a gente realiza. Então, desde 2017, nós temos uma atividade de cooperação com as duas polícias nacionais da Espanha, o Corpo Nacional de Polícia e a Guardia Civil da Espanha, onde nós fizemos visitas técnicas e eles realizaram visitas e treinamentos. Nós tivemos 75 policiais de São Paulo treinados em 2017 por esses grupos espanhóis. Nós temos uma linha de cooperação com a Polícia Nacional Francesa, através da embaixada nossa aqui no Brasil, e grupos como o LERAD, grupos internacionais de ações especiais, que estavam previstos até treinamentos e cooperações técnicas para o ano de 2020 e 2021, porém a pandemia nos fez adiar esses processos, mas continua a cooperação técnica na parte de informação e inteligência. Major André Luiz, o tempo do programa já se esgotando, a gente perdeu de novo a conexão aqui com o capitão Rafael, mas eu quero pedir a sua despedida, a sua mensagem que fica para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, a mensagem da Polícia Militar, especialmente aí do 1º BAEP de Campinas. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade de estar podendo passar um pouquinho da nossa Polícia Militar, que este ano completa 190 anos, e também do nosso batalhão. É um orgulho para todos nós. Agradecer o principal ativo do nosso batalhão em público, que é o comprometimento da nossa tropa, e isso gera os resultados que nós temos, e pedir para a população cada vez mais confiar no trabalho do BAEP, através do 90, do 181, estar nos passando as informações, porque, principalmente no caso da ocorrência do aeroporto, a gente só conseguiu ter o resultado positivo porque a população nos apoiou e hoje o BAEP é um ativo do Estado de São Paulo. Novamente conectado o capitão Rafael. Vamos tentar, capitão, o nosso tempo já está em cima, sua despedida, sua mensagem final. Bom, eu agradeço a oportunidade por poder ter acesso a esse veículo de informação, transmitir um pouquinho mais a respeito do 1º BAEP. Nas palavras do Major André também, agradecer o empenho dos nossos policiais, não só dos policiais do 1º BAEP, mas como de todos os policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fazem realmente a diferença, que garantem a segurança nas ruas. Dizer que é um orgulho fazer parte dessa corporação
e dizer para a população para confiar no trabalho da Polícia Militar, que a polícia é feita majoritariamente de pessoas de bem, de pessoas que estão realmente interessadas em garantir a preservação da ordem pública. Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estiveram com a gente os amigos policiais militares do 1º BAEP de Campinas, capitão Rafael Antunes Ribeiro, e também o major André Luiz Pacheco Pereira, comandante interino do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. O nome do comandante Pompiani, não é isso? Você está interinamente no lugar do comandante Pompiani. Muito bem, um agradecimento então a vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, hoje, todos os dias da semana. Um bom final de semana para todo mundo, 1h em ponto. Tchau, até segunda.